Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 25. Há uma narrativa aqui de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, em que eu quero complementar com a palavra da semana passada, com o tema perseverança. Então quero compartilhar com os irmãos um pensamento rápido, para que você possa voltar para sua casa, abençoado e alimentado. Diz o texto, capítulo 20 do livro de Atos, verso 17 ao 25. Diz o texto: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós, em cuja presença ou cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, disse o apóstolo Paulo. Nosso Pai, essa é a tua palavra, nos ajuda nessa reflexão, que o nosso coração esteja preparado e guardado, Senhor, e reservado o melhor lugar, para que possamos ter essa palavra nele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, gentileza. O tema que eu comecei a falar na semana passada foi perseverança. E na semana passada eu disse que perseverança é um dos temas predominantes das Escrituras. Mencionei patriarcas, mencionei profetas, mencionei os guias de Israel, os líderes da nação de Israel, como Moisés, como Josué, mencionei Daniel como um dos profetas perseverantes, mencionei Josafá, o rei que teve medo, mas ao mesmo tempo conseguiu extrair do medo algo que pode nos trazer grande inspiração, que é confiança. Falei do próprio Jesus, perseverança em continuar fazendo aquilo para o qual ele tinha designado no seu coração. E os apóstolos Pedro, Paulo, João e os demais apóstolos. Também mencionei que perseverança é a marca do verdadeiro cristianismo, é a marca do verdadeiro viver cristão. Eu preciso só relembrar os irmãos para que a gente possa entrar nesse assunto hoje. Então eu mencionava na semana passada que perseverança é uma marca do verdadeiro viver cristão, e segundo o apóstolo Pedro, é uma das virtudes que, unidas às outras, vão resultar em um progresso espiritual na nossa vida. Também mencionei que perseverança ou talvez o grande adversário da perseverança é o ponto de vista equivocado que nós temos acerca de uma situação que a gente está enfrentando. Como ontem o pastor Weber me dizia a nós, que estávamos aqui, sobre a perspectiva errada, às vezes, que a gente olha, isso é uma cultura, mas a perspectiva errada, equivocada que nós temos de uma situação que nós estamos atravessando, pode nos levar a perder, talvez, a firmeza, porque perseverança é a capacidade de nos manter firmes em meio a uma situação extremamente difícil. Então, às vezes, quando a gente tem uma perspectiva equivocada ou um ponto de vista equivocado do que nós estamos enfrentando, não conseguimos fazer uma leitura correta,
a tendência natural é que a gente desanime e a gente afrouxe, talvez, nessa caminhada que nós temos. Eu mencionei a vida do profeta Abacuque. Também dizia que o nosso olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta é sempre superior ao nosso dever. A nossa função como cristãos, como o viver diário é a perseverança. Talvez quando a gente olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta e a gente coloca uma perspectiva errada em cima daquilo, se amedronta, se afrouxa e até desiste, a gente acaba perdendo o nosso dever, ou deixando o nosso dever de olhar para aquilo que está à nossa frente e está até acima de nós. Então, só para que os irmãos possam lembrar do que um pouquinho que eu falei na semana passada, e usei o exemplo de Noé, que foi chamado por Deus para fazer algo, obedeceu, que ele tinha que ter uma permanência, uma continuidade naquilo que Deus dera para ele fazer, e acima de tudo uma esperança, com a certeza de que aquele que fez a promessa no dia do chamado, seria fiel até o fim para cumprir. Então, perseverança é um dos temas predominantes das Escrituras. Só que hoje eu quero olhar para este homem que nos dá um grande exemplo de perseverança, e hoje eu quero intitular essa pequena reflexão como perseverança nas decisões difíceis. Diga comigo, perseverança nas decisões fáceis. É fácil, é mole demais, mas perseverança, manter-se firme, lembrando que o conceito de perseverança é manter-se firme na ideia de manter-se parado, ou colocar-se numa posição de firmeza, onde qualquer que seja a situação, não vai mudar a minha decisão de permanecer aqui onde eu estou. Então a ideia é manter-se firme em meio a uma decisão difícil. Diga para a pessoa que está do seu lado carinhosamente: meu irmão, permaneça firme no meio das decisões difíceis da sua vida. Então hoje eu quero olhar para o texto de Atos 20, a partir do verso 17, e extrair alguns ensinamentos desse texto para a gente. Mas antes eu quero dividir esses versos que a gente acabou de ler. Deixa eu dividir com os irmãos. Se você gosta de anotar, se você não se sente constrangido em pegar um marca-texto, ou uma caneta, ou um lápis e anotar alguma coisa na sua Bíblia, eu queria dividir esse texto com os irmãos. Do verso 17 ao verso 21, nós vamos ver Paulo testemunhando algo. Paulo fazendo um comunicado, fazendo uma reunião, e ao mesmo tempo testemunhando do seu trabalho junto àqueles irmãos. Então, dos versos 17 até os versos 21, nós temos o testemunho de Paulo, do trabalho que Paulo fez na igreja ali com os irmãos. Ele chama os presbíteros para prestar conta do seu trabalho, e ele começa a dizer: meus irmãos, vocês sabem como eu me conduzi entre vós em todo o tempo. Ele diz: servindo ao Senhor com humildade. Ele mostra quais foram as características do seu ministério, o ministério baseado na humildade. Ele olha para o ministério e ele nos ensina que ministério não tem lugar para arrogância. Ele olha para o ministério e nos ensina que o ministério não tem lugar para soberba. Não há lugar no ministério para uma pessoa que só vive rindo e achando graça de tudo. O ministério é doloroso, o ministério é lágrima, o ministério é peso. Paulo presta conta com a igreja e diz: vocês sabem como eu me conduzi. Então, dos versos 17 ao 21, Paulo está dizendo para eles: irmãos, olha, eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações, suportando firmemente as ciladas que me sobrevieram dos judeus. E ele diz: eu jamais deixei de anunciar o evangelho. Paulo está nos ensinando que em meio às ciladas, em meio às provações, e em meio às lágrimas que sofrera no ministério, ele diz: eu nunca deixei o meu trabalho. Isso nos mostra um homem de extrema perseverança, daquele tipo de crente que passa pelo vale da sombra da morte, e passa de novo, e passa pelo moinho, e vai para a jornada, e volta, e é jogado na cova, passa por provações, inúmeras provações, mas ele não deixa de louvar e engrandecer o nome do seu Deus, porque ele sabe em quem ele tem crido. Paulo é um grande exemplo de perseverança.
Paulo é um grande exemplo e ele nos mostra isso testemunhando, prestando conta. Ele continua, ele jamais deixei de anunciar a vocês alguma coisa proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, ele testificando, tanto a judeus, não fazendo acepção, não escolhendo a quem pregar, não escolhendo o culto para pregar. Como um pastor amigo nosso, ele contando o seu próprio testemunho, ele disse que uma vez estava muito inspirado em casa, estava tão inspirado que ele separou uma série de mensagens. Ele diz: essa série é para pregar domingo de manhã e domingo de noite. A igreja vai flutuar, a igreja vai encher só em saber do tema que eu estou preparando. E quando ele entra na igreja e assume o púlpito, cai um temporal, enche as ruas e a igreja fica vazia. E ele tinha um plano B, ele tinha uma mensagem menos qualificada, menos inspirada, menos cuidadosamente preparada, menos cuidadosamente estudada, sem contexto geográfico, não tem contexto histórico, sem contexto, sem espiritualidade, só, ou seja, uma mensagem escrita rápido. Ele disse: bom, tendo em vista que Deus hoje fez descer a chuva e o pessoal não veio, os que estão aí vai ouvir uma mensagem simples nessa manhã. E ele prega aquela mensagem simples. Na semana seguinte, a expectativa dele da igreja está lotada. Ele olha e fala: é hoje, irmão, não sai uma palavra que seja edificante para a igreja. É como o pastor ancião estava vendo o seu neto subindo a plataforma, recém-ordenado, recém-saído da academia, recém-saído do seminário, e ele sobe e ele diz: agora é a minha vez, é meu primeiro sermão, a igreja está cheia, todos vão saber que eu sou filho do pastor e neto do fundador. É agora. Ele pega e sobe de cabeça erguida, abre os bolsos: boa noite. E aquela voz bonita, aquela retórica bem feita, a igreja lá, como alguns aqui estão agora dormindo, né? Brincadeira. Está lá, o irmão está lá pregando e o pessoal lá dormindo, e ele sente que a igreja não está recebendo a sua mensagem, ele sente que a igreja está hostilizando ele. Mas, irmãos, não é, porque Paulo nos ensina aqui que ministério não tem lugar para soberba, não tem lugar para arrogância. Temos que subir de cabeça baixa e descer de cabeça baixa, porque esse lugar é de Deus, é do Senhor. E ele mostra aqui que não tem lugar para pessoas que pensam que sabe tudo. Aí o que acontece? Ele desce, o pai dele assume, termina o culto, ele abaixa a cabeça, ele desce assim, ó. Senta do lado do avô, aí pergunta o avô: avô, o que aconteceu? Estudei, me preparei, fiz tudo certo. O que aconteceu? Se você tivesse subido como você desceu, Deus seria contigo, Deus te honraria. Mas pelo fato de você ter subido pensando que podia, Deus te mostrou que você não pode nada sem Ele. Paulo nos mostra nesse texto uma perseverança de um homem que tinha que tomar uma séria decisão na sua vida. Paulo nos mostra que ministério, vida cristã, não tem lugar para arrogância, não tem lugar para altivez de espírito. Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Quem é tu? Quem é você? Quem somos nós? Aí a gente olha para o texto e vê Paulo precisando tomar uma decisão. A gente está dividindo o texto ainda. Do 17 ao 21, Paulo está contando o seu relato e dizendo algumas coisas para eles. Olha, vocês sabem como é que eu me comportei aí com vocês. 22 e 23, olha para o texto. Paulo agora vai tomar uma decisão. Primeiros versículos, Paulo está contando o seu testemunho e dando informações aos seus irmãos acerca do que ele fez. Só que agora no 22 e 23, ele vai dizer: agora, e agora? Baseado em tudo que eu falei para vocês, eu estou constrangido dentro de mim, no meu coração, de ir para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer em Jerusalém com a decisão que eu vou tomar. Então nós temos no versículo 22 e 23 uma decisão.
Paulo precisando tomar uma decisão mediante a uma igreja que lá atrás, olhe para mim, lá atrás, aliás, lá na frente, quando eles dobraram os joelhos para orar, olha aqui o texto no versículo 36. Tendo dito estas palavras, essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, diz o texto 27, leia comigo. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Não foi fácil para Paulo tomar essa decisão. Não foi fácil para Paulo sair de uma igreja onde ele era benquisto, onde as pessoas choraram de tristeza, não de felicidade. Não soltaram fogos no final, quando diz assim, ó, o pastor foi embora. É igual um pastor amigo nosso, entregou a igreja na mão do auxiliar, e ele estava viajando, e todo dia ele ligava, como é que está aí? Pastor, está tudo bem. Aí o pastor, não pode estar tudo bem, eu não estou lá. A gente viaja, às vezes deixa os filhos em casa com alguém, a gente pega o telefone e faz o quê? Está tudo bem? Aí os filhos estão lá rindo pra caramba, aí quando você está em casa os filhos estão lá. Por que será? Por que será que os filhos, quando a gente sai, né? Ontem eu descobri uma coisa hoje no carro que eu falei, meu Deus do céu, é só quando eu não estou em casa que acontecem essas coisas. Eu e ela ouvimos um negócio, falei, não, isso não aconteceu. Aconteceu, o Rubem pegou o elevador sozinho, 4 anos. Aí eu, não, isso não aconteceu, só acontece quando a gente não está em casa. Mas graças a Deus está aí, daqui a pouco está correndo por aí, cuidado para ele não te atropelar, tá bom? Corre mais aqui, meu filho. Mas Paulo tinha uma decisão a tomar. E esse pastor liga para a igreja, vem cá, está tudo bem? Pastor, fique em paz, vai descansar. Aí uma semana depois ele liga, e aí meu irmão, como é que está a igreja? A igreja está bem, rapaz, fica tranquilo, pastor, Deus está no controle. E ele continua de férias, 15 dias se passam, e o pastor, preciso voltar, sinto no meu coração que a igreja precisa de mim. Quando ele chega na igreja, irmãos, a igreja está explodindo de adoração. Quando ele vai para a contabilidade da igreja, ele descobre que as finanças da igreja não caíram nada, subiram. Ele descobre, sabe o quê? Que ele tinha que valorizar as pessoas que estavam do seu lado. Então isso nos ensina que ministério, vida cristã, não tem lugar para ninguém andar solitário. Lugar de igreja é o lugar onde nós compartilhamos o mesmo direito do céu. Lá no céu não vai ter um pedaço de terra maior do que para você, do que menor para o seu irmão, não. Olha para ele, ele assim, eu talvez more de esquina, talvez você more atrás de mim, mas na outra esquina. Mas Paulo tinha que tomar uma decisão, tinha que sair dessa igreja. Igreja boa, uma igreja que chorou quando ele foi embora. E no verso 24 e 25, anote isso se você quiser, nós temos Paulo convicto da decisão que ia tomar. Testemunho, decisão, convicção. Diga comigo, testemunho, decisão e convicção. O que o texto então pode nos ensinar acerca de perseverança, baseado em tudo aquilo que eu falei, nisso que eu acabei de falar para os irmãos agora? Primeira coisa que esse texto nos ensina acerca de perseverança em decisões difíceis, ou nos manter firmes em meio às decisões difíceis que nós precisamos tomar. Primeira lição dessa noite é que nós precisamos encontrar apoio na palavra de Deus para tomarmos as nossas decisões. Fui numa igreja e a irmã me revelou que eu posso fazer aquilo porque Deus é comigo. Eu não duvido de profecia. Pastor Luiz Carlos não duvida de profecia. Pastor Arlindo não duvida de profecia. Nosso bispo não duvida. Nós não duvidamos. Nós não acreditamos na extinção dos dons espirituais. Os dons espirituais não foram extintos da palavra de Deus e nem da igreja. Quantos creem nos dons espirituais? Diga glória a Deus. Eu creio nos dons espirituais. Mas não arrume apoio em outra coisa a não ser na palavra de Deus.
Pastor, mas o meu coração está fervilhando, o teu coração é enganoso. Disse Jeremias que ele é demasiadamente corrupto, perigoso. Ele tinha que estar enjaulado. Ele tinha que estar em Bangu, ele tinha que estar numa penitenciária federal, vigiado, porque ele é enganoso e perverso, demasiadamente corrupto. Ele nos inclina para fazer aquilo que é satisfatório para a nossa vida. Aí a gente olha para o texto e vê um homem extremamente cuidadoso em tomar uma decisão baseado e apoiado na palavra de Deus. O texto não nos mostra, e talvez nem vá nos mostrar à frente o que eu vou lhe dizer, mas por uma reflexão a gente pode entender que esse homem não toma uma decisão sem que o Espírito não venha ter lhe falado e não tenha lhe impelido a fazer isso. Quantas vezes, capítulo 16, versículo 6, quando Paulo tem uma visão em Trode, olha o que diz o texto: e percorrendo a região Tiro, Frígio, Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, olha o que diz o texto, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas, o que diz o texto? Leia comigo, por gentileza. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu creio que a decisão de Paulo estava baseada naquilo que Deus lhe colocara no coração. Não tome decisão na sua vida sem que não tenha apoio da palavra de Deus, sem que o Espírito de Deus não venha testemunhar a palavra dele, a luz da palavra, porque ele vai te falar o que você deve fazer e vai trazer paz à sua alma, paz ao seu espírito. Mas nós temos um grande desafio de nos manter firmes numa decisão até o fim. Foi o que Paulo fez. Eu tenho certeza que isso foi Deus que mandou eu fazer, portanto eu vou fazer. Paulo tinha certeza de que o momento era de avançar. Paulo tinha certeza de que aquele momento não era o momento de estar ali, em Éfeso, em Mileto, pregando ali. Ele já tinha cumprido o seu papel, ele estava preparando outros irmãos para permanecer ali. Então era hora dele avançar, era hora dele partir dali e ir para outro lugar. Irmãos, nossas decisões precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Deus precisa ir à nossa frente, homologando cada passo que a gente vem a dar. Josué capítulo 3, por gentileza. Olha o que acontece com a nação de Israel, com a liderança de Josué. Josué 3. A passagem pelo Jordão, a narrativa. Diz o texto, versículo 7: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim o serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi, pode ler mais alto, e ouvi, aonde Josué estava baseando a decisão de mandar aquele povo partir para atravessar um Jordão em época de cheia, apoiado na palavra do Senhor. Diz o texto, continuando: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os fariseus. Verso 11: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais, pois, agora 12 homens, 12 tribos de Israel, em cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes levarem a arca do Senhor, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Quem estava dizendo isso para Josué? O Senhor. Qual a decisão que Josué toma? Separa os homens e diz: façam isso, baseados na palavra de Deus. Ouça uma coisa: colocar aqueles homens em risco
seria um suicídio para Josué. Tomaram uma decisão de colocar os homens de frente e colocar os pés com a arca num rio, onde a cheia era enorme, era o período das cheias. As águas desciam com muita velocidade, com muita força. A decisão de tomar, ou o momento de tomar aquela decisão, deveria ser muito calculada. Mas ele sabia o que estava fazendo. Eu espero que você saiba o peso da sua decisão. E eu espero que você esteja apoiado na palavra de Deus. Esteja firme. Não mude de decisão. Mas saiba, você precisa estar apoiado com essa palavra, para que os resultados sejam favoráveis e de Deus. Continue o texto. Tendo partido o povo, versículo 14, das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, você pode continuar lendo comigo, agora com a sua voz? E os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar, em Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Uma decisão baseada e apoiada, fundamentada na palavra de Deus, nos garante resultados promissores. Esteja firme na decisão que você vai tomar. Seja perseverante na decisão que você vai tomar. Você precisa disso, dessa firmeza, para que nada saia errado. E esteja principalmente apoiado na palavra de Deus. Nossa perseverança precisa estar unida com a convicção sobre a palavra e sobre a vontade de Deus. Paulo sabia o que estava querendo, ou o que Deus queria. Paulo, olhando para esse texto novamente, Paulo sabia. O texto me leva a crer. As experiências anteriores de Paulo e as posteriores que a gente lê, a gente pode entender que Paulo sabia o que Deus estava querendo e ele tinha muita certeza do que tinha que fazer. Ou seja, não havia dúvida naquele homem, o seu coração não lhe enganaria, porque Deus o testemunhara. Deus testificara no coração dele de que era hora de avançar. Diga comigo, é hora de avançar. Diga, eu preciso tomar essa decisão. Pastor Weber ontem trouxe uma frase que eu anotei na minha cadernetinha de anotação, que nós estamos vivendo um tempo de autoridade questionada. Se Deus fala, ponto, é lei. Se um pastor fala, respeite-o. Mas nós estamos vivendo um tempo de autoridade questionada. Mas será que Deus vai ver comigo mesmo? Vou tentar a sorte, não tenta não, meu filho. Porque Deus tem que ir à tua frente para que você seja bem sucedido. Porque Ele não vai atrás de você reparando os seus erros, as falhas que você comete durante a caminhada. Então nós estamos vivendo um tempo crítico. Vivemos um tempo de fato de autoridade questionada. Nós questionamos tudo. Não concordo, não acho certo. Eu tenho como replicar aquilo que o pastor está dizendo. Você pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer é mudar aquilo que está escrito. Apoie-se na palavra de Deus. As suas escolhas e decisões precisam estar baseadas aqui, nesse santo livro, nas santas escrituras, que vão te levar a viver uma vida santa e próspera na presença dEle. Não gostei da palavra, não tem problema, meu filho, que ela te edifique o coração, dia após dia. Também tem muita coisa que Deus me fala que eu não gosto, mas é bom para mim, é muito bom para mim. O maior inimigo da perseverança é o questionamento às leis e à vontade de Deus. Mas quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, nós devemos perseverar e manter-nos firmes nas decisões que nós precisamos tomar. Nossas decisões precisam ser movidas por fé e perseverança, ou seja,
por certeza e por firmeza. Segunda coisa que nós precisamos, e olhamos para esse texto e aprendemos, quando a gente olha para um homem que abre mão, ele diz: eu sirvo com alegria, eu sei dos resultados do meu trabalho, eu tenho convicção de que tudo que eu fiz para a glória de Deus, eu fiz para Ele ser exaltado, não para que eu pudesse ter o meu nome arrolado no livro da fama, não. Eu fiz para a glória de Deus. Ele tinha certeza que aquela igreja o amava e que ele estava fazendo um bom trabalho, mas era tempo de avançar. Diga comigo, é tempo de avançar. Está muito devagar isso. Diga, é tempo de avançar. A gente precisa ter firmeza para isso. A gente precisa ter firmeza para isso. Segunda coisa que a gente aprende, olhando para esse texto, que a gente pode pegar como uma lição. Primeiro, é que nós precisamos encontrar apoio na palavra. E segundo, diga comigo, nós precisamos nos certificar de que não será fácil de prosseguir com a decisão. Certifique-se. Coloque isso no seu coração. Se assegure disso. Não vá iludido. Não faça nada iludido. Não pense que as coisas vão ser fáceis. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: meu irmão, não vai ser fácil. O que Paulo disse aqui? Verso 22 e 23. Leia comigo. Depois do argumento que ele dá a todos, ele dizia agora: estou constrangido em meu espírito, verso 22. Vou para Jerusalém, está decidido, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade me assegura, me certifica de que o que me espera são cadeias e tribulações. O grande problema e o maior inimigo da perseverança é que a gente às vezes questiona, a gente às vezes não consegue calcular. O Exaltino não está aqui nessa noite, mas o Exaltino tem uma não sei se é um CD, e sempre quando a gente se encontra pelos corredores da igreja, ele diz assim: pastor, tem uma mensagem sua que você pregou aqui em 2007, com o tema cálculo, projeto e execução. Ele diz: de vez em quando eu ouço essa mensagem. O senhor contou uma história de um filme que o senhor assistiu com sua esposa, de um casal de namorados que estavam lá, conversando, e ele era engenheiro e ela era médica. Ele era arquiteto, acho que era arquiteto ou engenheiro, e ela era médica. E eles estavam olhando uma ponte que ele havia projetado e sido responsável no trabalho daquela ponte. E ela disse assim: como é que vocês conseguem fazer isso? Porque ele perguntara sobre algumas coisas sobre medicina e doença, cura, operações. E ela perguntou profissionalmente a ele acerca do trabalho que ele executava. Ele disse: antes da execução tem que haver um projeto. Nós criamos um projeto. Após o projeto, nós temos que calcular esse projeto. E depois que calculamos tudo, nós executamos o projeto. E eu sentado vendo o filme, eu disse: cálculo, projeto e execução. E lembrei das palavras de Jesus. Qual homem que, querendo edificar uma torre, antes não se assenta, pega uma caneta e começa a calcular, começa a desenhar o que vai fazer. Para quê? Para que, se porventura ele não conseguir concluir o que fora pensado e projetado, ele não possa deixar de mão aquilo que começou a fazer, e as pessoas olhassem: começou e não terminou. A vida cristã é igualzinha a isso: cálculo, projeto e execução. Tem gente que é tão orgulhosa que diz: o meu projeto vai dar certo. Deus está fazendo assim: meu Deus do céu, a minha decisão é essa. Deus está falando assim: Jesus, não. Ele deve estar, coitado. Tem gente que é tão orgulhosa que não quer dizer assim: Senhor, não vou fazer. Eu não tenho. Nós projetamos um congresso para novembro, quinta
sexta, falamos com o pastor Luiz Carlos, da gente pegar o culto de sexta para fazermos o congresso de família, quinta, sexta, sábado, dia todo. Eu falei com o pessoal da juventude e dos adolescentes numa reunião, nós vamos usar a igreja todinha. Quando eu fiz o seminário ontem, meu irmão, muito trabalho, eu falei para os irmãos assim, eu vou fazer não, vou fazer um dia só, de 3 às 8 de novo, dá menos trabalho, todo mundo sai daqui abençoado. Mas pastor, o senhor vai falar para a igreja que não vai ter? O senhor já estava anunciando. Irmãos, eu prefiro dizer para os irmãos que nós não vamos fazer. Já falei com o bispo, não vou fazer não, fazer só o mesmo modelo. Eu prefiro falar para a igreja que nós não vamos fazer uma coisa do que fazer alguma coisa e o irmão falar assim, meu Deus, que negócio mal feito é esse? Mas tem gente que não quer se torcer, não quer se dobrar. Irmãos amados, precisamos nos assegurar de que as coisas não são fáceis na vida cristã. E nós precisamos nos manter firmes, mas com a certeza de que as coisas vão ser difíceis. Caminhar com Deus não é uma tarefa fácil. Requer firmeza e fé. Diga comigo, firmeza e fé. Paulo sabia que a decisão dele custaria caro. Paulo sabia que a decisão dele de voltar para Jerusalém, quer ver o texto? Capítulo 21, olha rapidinho. Olha o que acontece no capítulo 21, verso 27. Só o texto em negrito já te deixa certo do que aconteceu. A prisão de Paulo, ele chega em Jerusalém e é preso. A primeira coisa que acontece na sua decisão é que ele é preso. Misericórdia. Não tem nada pior do que tomar uma decisão em que logo imediatamente ao chegar naquilo ali, a decisão que ele toma se enquadra numa prisão, ou ele sofre ali. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, e gritando, israelitas, socorro e tal, e o texto prossegue, e Paulo é preso. Olha o outro texto que eu quero apresentar, capítulo 23, Paulo agora é questionado, Paulo agora é colocado, inquirido, ele é colocado diante do sinédrio, vai passando a sua Bíblia, ele vai sendo colocado diante de vários personagens aqui, de várias autoridades, e ele é questionado, ele tenta argumentar, vai virando a sua Bíblia, capítulo 25, 26, Paulo agora discursa perante o rei Agripa, e isso vai só agravando a situação de Paulo em Roma, e Paulo chega a um ponto de ser posto numa situação difícil, capítulo 27, é onde eu quero olhar com os irmãos aqui. Olha para mim, por gentileza. Paulo agora não está como um passageiro, como alguém que fora convidado para passear num transatlântico, preguei isso no domingo de manhã. Ele está sendo conduzido para um navio, preso, algemado, sendo levado para Roma, sendo levado para ser preso, posto numa cela, solitário, insalubre, para que ele possa ali morrer ou ser executado. A decisão dele não foi fácil. Diga comigo, por favor, perseverança é uma atitude de coragem. Paulo sabia que a situação dele ia ser difícil, mas ele precisou ter coragem. Perseverança é uma ação calculada. Você não pode fazer as coisas sem calcular o risco que você vai correr. Você não pode fazer uma coisa sem que você não venha pelo menos olhar à frente e dizer, eu confio em Deus, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E perseverança é uma ação contínua. Olha o que diz o texto do capítulo 27 de Atos, verso 25, do 21 ao 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, verso 21 do capítulo 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho, porque nenhuma vida se perderá de dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele era um prisioneiro,
Diz o texto: portanto, senhores, olha a palavra de Paulo, uma perseverança é uma ação calculada, perseverança é uma atitude de coragem, perseverança é uma ação contínua. Olha o que Paulo fala no verso 25 e 26. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a Deus. Glória a Deus. Vai voltar. Glória a Deus. Diga comigo: perseverança é uma ação contínua. Você pode mudar de posição agora, meu irmão, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, fazer. Terceira lição que eu tiro desse texto. Além de nos apoiar na palavra, além de calcular a decisão que a gente vai tomar, perseverança requer isso. Nós temos algo mais. Precisamos nos manter firmes na certeza de que Deus estará conosco no que fizermos. Olha o que Paulo diz, fechando o texto do capítulo 20, verso 24 e 25. Ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu agora sei que todos vocês, em cuja presença passei, pregando o reino, vocês não me verão mais, mas um dia, como talvez parafraseando o texto, nos encontraremos na eternidade. Perseverança é uma ação contínua, calculada e corajosa. E perseverança tem um efeito proporcional à sua fé. Qual o tamanho da sua fé? Jesus ouviu dos seus discípulos assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, minha fé é muito pequena, minha perseverança é muito pequena, eu não sou firme, eu sou inconstante. Ora eu estou firme, estou convicto, ora eu estou dando aquela afrouxada, e quando os maus dias chegam eu dou aquela desanimada. Mas esse homem nos ensina que qualquer que seja a decisão firme da sua vida, perseverante, ele precisa estar apoiado nessa escritura, na certeza de que não será fácil, mas também na convicção de que Deus estaria com ele para todo sempre. Sai daqui nessa noite apoiando a sua vida e as suas escolhas nessa palavra. Isso vai te garantir a vitória. A palavra de Deus é fiel e não falhará. Mas também saiba que os dias não serão fáceis. Mas coloca no seu coração algo. Tira a incredulidade e bota a convicção de que Deus estará contigo e que a tua perseverança é proporcional à tua fé. Houve uma mulher que chegou a Jesus como um cachorrinho, querendo comer das migalhas, e Jesus disse para ela: não é bom. Pastor Luiz Carlos pregou isso na quinta-feira. Jesus disse assim: não é bom dar aos cachorrinhos o que é direito dos filhos. Jesus estava jogando aquela mulher para escanteio? Não, ele não disse que não daria, ele disse que não era bom dar, não era lícito dar a ela o que é direito dos filhos receber. Mas aquela mulher mostrou para Jesus que a perseverança é proporcional à fé. Ela disse: sim, é verdade, concordo com o senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe como é que essa mulher voltou para casa? Não precisa abrir o texto não, eu só vou ler para você. Marcos capítulo 7. Não precisa abrir não. Olha como é que essa mulher volta para casa. Só vou ler o término do verso. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas do seu Senhor. Que perseverança! Então disse Jesus: por causa desta palavra
pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A nossa perseverança é proporcional à nossa fé. Se a gente sair daqui hoje apoiado nas Escrituras, cientes, crer é também pensar, já dizia John Stott. Crer é também raciocinar, calcular o risco que é fazer alguma coisa. A gente pode ter a convicção no coração de que Ele estará conosco para todo sempre, até nos meios mais difíceis que a gente vai atravessar. Ele estará conosco. Diga comigo: Ele estará comigo. Levante as suas mãos. Nosso Deus e Pai, que essa pequena palavra, essa simples reflexão possa ter encontrado um coração disposto a ouvir e obedecer e aplicar esta palavra. Oramos ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor nos dê mais perseverança, mais firmeza, mais fé. Que nós possamos sair desta noite aqui com o nosso coração encorajado, de que se nós olharmos para aquilo que temos que fazer e sabedores que aquilo que vamos fazer está apoiado, fundamentado na palavra, nós vamos sair daqui certos de que enfrentaremos qualquer situação, porque o Senhor estará conosco para sempre. Por isso, nesta noite eu lhe peço, abençoa esta palavra ao coração dos meus irmãos e leva-nos em paz. Conduza-nos debaixo da tua mão poderosa. Nos conceda uma semana onde o teu Espírito possa estar conosco, abrindo portas, nos encorajando a perseverar, nos encorajando, Senhor, a crer que nós não vamos voltar para casa depois de um dia de busca, de procura, de mãos vazias. Será uma semana de portas abertas para os teus filhos, Senhor. Será uma semana de resposta para aqueles que precisam. Será uma semana de vitória para os que estão em busca dela. Nessa noite eu te peço, leva o teu povo em paz e abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Vá na paz.